Welcome to Jurassic Park. E para conversar comigo agora, o professor e doutor Lucas César Frediani Santana, doutor em Geografia, falando sobre dinossauros. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença aqui em nosso estúdio com esse tema que gera muita curiosidade nas crianças e também nos adultos, né? Inclusive já foi tema de filmes, de livro, brinquedo. Acho que não tem uma criança que não tem um dinossaurozinho de brinquedo, né? Mas para a gente começar, qual que é a ciência que estuda os dinossauros? Como funciona isso? Pois é, bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela participação aqui. E, de fato, é um tema que chama a atenção de crianças, adultos, né, crianças um pouco maiores, menores, mas a ciência que estuda os dinossauros é a paleontologia. E a paleontologia estuda várias coisas, né? E dentro dessas várias coisas estão lá os dinossauros. Na paleontologia, nós costumamos dizer que o dinossauro é o garoto propaganda da paleontologia, porque, como você bem disse, são os mais famosos. O filme do Spielberg é do dinossauro, né? Então, quem tem criança pequena em casa aí, sobrinho, filhos, com certeza tem alguma coisa de dinossauro lá. Tem um livro, tem alguma coisa lá, né? Uma camiseta, né, estampado um dinossauro, né? Chama muito atenção realmente esse tema. E é verdade, professor, que nem todos os dinossauros foram extintos? Verdade, isso te assusta ou não? Um pouco, né? É uma curiosidade, de fato, eu não sabia disso. Sim. Falando de forma assim, bem simples, né, na evolução da vida, a gente percebe que tem alguns ancestrais comuns que deixaram descendentes, e esses descendentes existem até hoje, na forma de espécies, né, de seres vivos. E é o caso dos dinossauros. Então, os dinossauros eles deixaram, né, têm descendentes, e que, por incrível que pareça, o descendente mais próximo do dinossauro não é o jacaré, não é nenhum réptil. Não. Quem é? Você consegue imaginar? Provavelmente você de casa deve ter almoçado um dinossauro hoje. Misericórdia. Pois é, se você comeu um frango, se você comeu um frango frito, um frango assado, pois saiba que as aves são os descendentes mais próximos dos dinossauros. Impressionante isso, né? Impressionante. É tão comum, né, pra gente, as aves, a galinha, o frango. E exatamente. Eles têm um parentesco, então. Os dinossauros seriam, vamos dizer assim, os bisavós das aves. Então, existe muito mais parentesco em termo evolutivo, né, que vem da biologia, entre o dinossauro e um frango que a gente come lá, né, frito, um frango a passarinho, um peito de frango assadinho, eu tô com do fome, que o jacaré. Já deu fome agora, professor falando. Entendi, olha, eu não sabia disso não, muito curioso, olha só. São os mistérios, né, que a ciência paleontológica vai revelando ao longo do tempo. É muito interessante, né, essa ciência. E em Ivaiporã, na nossa região, já foi encontrado algum fóssil? Pensei que você ia perguntar assim, encontraram dinossauro, tirando as aves. Mas nós vamos ter essa grande dúvida em relação aos fósseis, né? Às vezes eu estou dando uma aula, eu falo sobre paleontologia, comento com os alunos sobre paleontologia. Eles falam, professor, mas eu posso encontrar aqui em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, fóssil? Aí são duas coisas. Primeiro, fóssil você pode encontrar, porque fóssil não é só de dinossauro, né? Então a gente pode encontrar fósseis de outras espécies, de outros animais, fósseis até de plantas, né? A gente pode encontrar. Agora, infelizmente, para você que é um entusiasta de dinossauros, assim como eu, aqui na região é impossível encontrar. Não encontramos. Se você encontrar e falaram para você que é dinossauro, é mentira, tá? Ou plantaram uma evidência lá, colocaram um fóssil de dinossauro, mas não foi natural. Porque aqui não era uma região que eles habitaram. Pior que habitava. Pior que habitava, Isabela. Acontece que, quando os dinossauros viviam aqui na nossa região, no Vale do Ivaí, e isso há algo em torno de 70, 80 milhões de anos. A escala de tempo é bem diferente, né? São milhões de anos. Aqui começou a ter muita atividade vulcânica, muito vulcanismo mesmo. Né? Só para a gente ter uma noção, aqui no interior do Paraná, Santa Catarina, nós tivemos a segunda maior atividade vulcânica registrada na história da Terra. Então, muito vulcanismo. Então, tinha dinossauro?
quase 100% de certeza que tinha dinossauro, mas coitados dos dinossauros que ficaram foram soterrados pela lava, né, pelo magma. Então, impossível se a lava tirou todo... Destrói tudo. Imagina aquela cena, a nossa idade deve ser próxima, né? Você já assistiu O Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger? Lembra daquela cena do Schwarzenegger entrando naquele caldeirão de ferro fundido e ele derretendo? Seria mais ou menos a cena do dinossauro. Entendi. Então, os dinossauros que existiam aqui, eles foram totalmente dizimados pelo magma. E não sobrou nada, né? Não ficou nenhum vestígio, então. Nada. Então, não tem como, pessoal, você que estava pensando em uma expedição de achar um fóssil, muda de região. Aqui sem chance, né? E no Paraná? Vamos falar agora nível estado, né? Perfeito. Então, assim, se você encontrar fóssil aqui em Ivaiporã, entre em contato conosco lá no Instituto Federal do Paraná, tá? Porque a gente quer analisar. Agora, de dinossauro não vai ter. Mas no Paraná, excelente pergunta, nós encontramos, inclusive fiz parte da equipe que descobriu, né, que pesquisou e descobriu o primeiro dinossauro do Paraná, Uau. Que é o Vespersaurus paranaense. Uau! Rendeu até uma publicação numa revista de renome, né, que é a Nature. E esse dinossauro e outros fósseis de dinossauro nós encontramos no noroeste do Paraná. Noroeste. Por quê? Noroeste, né, região de Umuarama, região de Cianorte, e na cidade de Cruzeiro do Oeste, que é a cidade onde nós encontramos e tem o principal sítio paleontológico do Paraná. Isso aí eu quero que você me fale com mais profundidade, mas vamos falar do dinossauro. Esse dinossauro aí foi, na verdade, uma coisa que mudou, inclusive, o panorama da paleontologia do Paraná. Meu Deus! E ele era um dinossauro carnívoro? Como que era? Assim? Sim, esse que nós descobrimos, ele era carnívoro por conta dos dentes, né? Então, dada a dentição dele. Só que, assim, se você olhasse para ele, não iria assustar muito. Não é igual o Tiranossauro Rex? Não. Pense um pouco menor, assim. Menorzinho. Ele teria o tamanho, mais ou menos, de um pastor alemão, de um cachorro. Sim, olha esse seria só o tamanho. Que curioso. E você falou de Cruzeiro do Oeste, você falou daquela região, inclusive lá tem um parque muito interessante lá, né? Fala um pouquinho dessa... Isso, inclusive faz parte da minha pesquisa, né? Geoparque. A criação do Geoparque, e lá vai ter o nome de Geoparque Kaiowá. Na verdade, está sendo construído ainda essa ideia do Geoparque. O Geoparque, na verdade, não é um parque propriamente dito, um parque temático. Ele pode ter, mas não é um parque temático. É um território constituído por vários municípios que tem atrativos e tem relação entre os atrativos, né? Então, em Cruzeiro do Oeste, nós temos o sítio paleontológico, nós temos o museu. Todo ano vai lá um parque temático mesmo de dinossauro. Que legal. Tem uma cidade lá chamada Alto Piquiri, que tem cachoeiras, tem corredeiras. Então a gente vai juntando tudo isso. Tem bastante atração, né? Desde a parte natural, da beleza natural até essa parte histórica também. E tem essa parte histórica. Então a ideia é criar um território turístico. Né? E isso pode ser feito em qualquer região que tenha atrativos. Então nós identificamos esses atrativos. E tem uma ideia muito interessante, que quando nós descobrimos os fósseis lá, quando nós temos a divulgação de paleontologia, quem é da cidade, a população pensa, tudo bem, nós temos um fóssil, mas o que isso vai mudar na minha vida, né? Mas atrai pessoas, estudiosos, né? A parte do turismo, isso é muito legal, muito bacana para a cidade. Você matou a charada do Geoparque Kaiowá. A ideia é transformar um achado científico em algo que beneficie a população a partir do turismo, né? Que legal, achei muito, muito, muito interessante mesmo esse tema. E a nossa live, né? O pessoal sempre mandando as suas perguntas, né? Mandando aqui a respeito de dinossauro, o pessoal parabenizando o tema, né? Diz que é um tema realmente muito curioso. Chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante. O que os dinossauros comiam? Muito bom. Bom, se eles vivessem até hoje, provavelmente nós. Né? Seríamos a alimentação básica para os dinossauros carnívoros. Bom, mas agora falando sério, a dieta dos dinossauros, lembrando que dinossauro não é uma espécie, não é um gênero, ele é um grupo, então ele é muito diversificado. Nós vamos ter dinossauros bípedes, dinossauros quadrípedes, nós teremos dinossauros carnívoros, onívoros como nós, né, comem de tudo. Nós vamos ter os dinossauros que são herbívoros também. E aí são mais ou menos, né? Eles eram territorialistas. E é muito interessante porque os maiores dinossauros que já existiram, que são aqueles saurópodes, se você se lembra do filme do Spielberg, né, Jurassic Park, saurópode era aquele dinossauro gigante com pescoço bem longo. Aqueles maiores dinossauros, eles eram
Herbívoros. Herbívoros, eu lembro mesmo, Herbívoros. pescoçudão, assim, que ele comia comia lá no topo das árvores. Exatamente. Eu assisti acho que umas 10 vezes esse filme, porque eu amo de paixão esse filme. Eu saía do cinema e ia voltar de novo, saía e voltava de novo, porque eu era adolescente na época, enfim. É um tema apaixonante de dinossauro. É não tem apaixonante. como, né? E por mim a gente ficava aqui, ó, mais uma hora conversando, mais a direção tá falando que eu tenho que chamar o apoio cultural, mas antes, professor, para a gente se despedir aqui, se a pessoa achar um fóssil, o que ela tem que fazer? Você estava falando Muito bom. como proceder. Perfeito. Pela legislação brasileira, o fóssil pertence à União. Ou seja, um fóssil ele não pode ficar na sua casa, você não pode guardar o fóssil. O ideal encontrou um fóssil, entre em contato com algum instituto de pesquisa, universidade, porque ele vai dar o encaminhamento correto. Tá? Mas Certo. o fóssil não pode ficar para uma pessoa Certo. e muito menos comercializado. Olha só, não isso pode ser vendido. é importante, então, procurar, né, o órgão certo, né, fazer a coisa certa. Muito obrigada, professor Imagina. Lucas. Muito interessante o tema, né? Já está convidado para voltar.